8 perguntas que somente os profissionais fazem e que convertem muito mais do que aquelas perguntas. Você já fez algum curso antes? Por que você está procurando o curso hoje? O seu interesse é profissional? Por que você tem interesse em colocar o Luquinha aqui na nossa escola? O que te chamou mais atenção? Se você caiu de paraquedas aqui neste vídeo, seja bem-vindo e seja bem-vinda à Escola de Matrículas, a Escola do Matriculador Profissional. Prazer, meu nome é Igor Fabiano, fundador da Escola de Matrículas e autor do livro Método Matrícula. E toda semana nós estamos aqui para falar para você e com você, matriculador profissional. Então, se você é um gestor de instituição de ensino, um gerente, um consultor, um telemarketing, este canal, ele foi feito para você. E agora eu quero trazer para você a diferença de perguntas informativas e perguntas conectivas. Aqui na Escola de Matrículas, nós priorizamos as perguntas conectivas. Igual no exemplo que eu dei no começo do vídeo. Nesse início do vídeo, eu trouxe o quê? Perguntas informativas, perguntas que não geram conexão com o seu cliente. Para gerar essa conexão, você precisa iniciar um relacionamento. Você inicia esse relacionamento por meio de perguntas. Você faz a pergunta, inicia o relacionamento, cria a conexão para gerar o engajamento. Somente depois disso vem a conversão. Então, quais são as perguntas que os profissionais fazem que os amadores não conseguem fazer? São as perguntas conectivas, que eu vou falar daqui a pouco. No primeiro momento, é importante você entender essa diferença da pergunta informativa para a conectiva. A pergunta informativa, o próprio nome já diz, são perguntas que elas extraem meras informações. Informações estas que são de extrema importância para você, mas para o seu cliente não faz diferença nenhuma. Por esse motivo que o cliente desengaja. Porque quando você pergunta qual curso você quer fazer, por exemplo, essa pergunta, ela serve para você, para quê? Para que você direcione o melhor curso para ele, ou então para saber se ele já decidiu de fato qual curso ele quer fazer. E isso adianta o seu tempo. Porém, essa primeira pergunta o cliente até responde: eu escolhi o curso tal. Então ele vai falar: eu tô na dúvida entre o curso A e o curso B. Eu tô na dúvida entre matricular o Luquinha no período da manhã ou no período da tarde. São perguntas informativas, elas só trazem meras informações para facilitar o seu lado na hora de conduzir o atendimento e matricular. Mas existem outras perguntas informativas também que elas são bem fracas, como por exemplo: o seu interesse é mais pessoal ou profissional? Essa pergunta é importante para você, mas para ele não é tão importante assim. Ele responde porque ele sabe que você precisa passar por essas etapas, ele sabe que muitas vezes essa pergunta vai ajudar você na condução do atendimento, mas nem todo cliente está disposto a responder pergunta informativa. Por quê? Ele vai criando barreiras nesse processo de resposta, porque demora para chegar no objetivo principal dele, que é o quê? Quero saber quanto é. Então, o maior problema hoje nesse processo de engajamento para gerar conversão é uma ferramenta que se chama WhatsApp. É muito mais fácil você engajar um cliente presencialmente, é muito mais fácil engajar um cliente pelo telefone do que pelo WhatsApp. Porque no WhatsApp, o cliente ele tem a autonomia de abandonar a conversa, te deixar no vácuo e nunca mais te responder. O que não acontece com tanta frequência no telefone é desligar na sua cara. O que não acontece no atendimento presencial dele do nada levantar e sair correndo. Então essa tendência faz com que essa conexão com o seu cliente não seja muito sólida. E o engraçado é que o WhatsApp é uma ferramenta para conectar e acaba desconectando as pessoas. E o que você precisa fazer então para criar essa conexão com o cliente, principalmente pelo WhatsApp? Mudar a forma de perguntar. Parar de fazer perguntas informativas, ou seja, o cliente, ele sabe quantos anos ele tem, o cliente, ele sabe o interesse dele em procurar, porém, você não sabe. Qual é a pergunta, então, que eu faço, Igor, pro cliente para chamar mais a atenção dele, engajá-lo, para que não seja uma pergunta informativa, seja uma pergunta conectiva e por meio dessa conexão eu extraia a informação que eu quero? Vamos compartilhar uma tela para te ajudar e aqui eu vou compartilhar com você 8 perguntas que os profissionais fazem e que os amadores não conseguem fazer. Mas, na verdade, tem uma pegadinha aí. Eu vou trazer a primeira pergunta para você e eu quero que você faça uma análise.
Por exemplo, por que você ainda não fez o curso tal? Por que você ainda não matriculou o Luquinha em uma instituição de ensino? Por que você ainda não começou a fazer a sua aula de dança? Por que você ainda não iniciou a sua faculdade? Por quê? Por quê? Essa pergunta, muitos de vocês que se posicionam como profissionais fazem durante o atendimento. E essa pergunta não é uma pergunta conectiva. Essa é uma pergunta que desconecta o cliente, mas não pelo fato de ser uma pergunta informativa e extrair apenas uma informação. É pelo fato de não conectar emocionalmente com o cliente. E aí você começa a sair do amadorismo e caminhar para o profissional. Por que essa pergunta ela compõe as 8 perguntas poderosas? Pelo simples motivo. Anota isso que é muito importante. Quando você usa o porquê no início da frase, você gera questionamento. Quando você usa o porquê no meio da frase, você explica um motivo relacionado à sentença anterior. O questionamento, ele só pode ser utilizado se for de forma intencional, ou seja, dentro de um contexto onde você já entendeu o objetivo do seu cliente, já fez a devida análise, você chega para ele com o tom de questioná-lo e pergunta: fulano, depois de tudo que você me disse, eu não entendi. Por que até hoje você não matriculou o Luquinha, sendo que ele já tá atrasado? Fulano, depois que a gente conversou, eu cheguei numa conclusão aqui, eu quero ver se você concorda comigo. Você já tá há 3 anos correndo atrás, você disse que você parou a sua aula de dança 3 anos atrás, você é profissional da área. O que aconteceu nesse período? Por que você não fez um curso nesse período? Fulano, você me disse que nunca fez inglês e já tá com 35 anos. E o que aconteceu na sua vida? Por que você não fez um curso até hoje? Aí sim, essa pergunta se torna uma pergunta poderosa. Se você inicia a sua abordagem falando assim: oi fulano, tudo bom? Seja bem-vindo, te conhecer, tal. Ou então no WhatsApp, né? Ô fulano, eu vou fazer atendimento, antes só me responde uma pergunta, por que você não fez o curso ainda? O que vai acontecer? Logo no início vai gerar esse questionamento. O questionamento gera desconexão. As pessoas não gostam de ser questionadas. Por esse motivo, o cliente ele traz uma resposta vazia e você não consegue criar a conexão emocional necessária para ele engajar e depois converter. Então essa é a primeira pergunta das 8 que você tem. A segunda pergunta é: qual foi a última vez que você fez um curso X? Por que essa pergunta é importante? Porque quando você inicia a pergunta com qual foi a última vez, você está trabalhando uma temporalidade para preparar o terreno e gerar uma urgência. Então se eu chego para você e falo assim: ô Matheus, qual foi a última vez que você fez um curso de informática, por exemplo? Aí ele vai falar: deve ter uns 4 anos. Cara, você tá procurando agora um curso de TI. Há 4 anos atrás você fez o curso de informática. Você me disse que você precisa disso pro seu trabalho. A dúvida que ficou na minha cabeça foi: por que você não fez um curso nesse período? Até porque você já tá atrasado, né? Entendeu? Olha, eu peguei a segunda pergunta, trouxe um contexto e conectei com a primeira pergunta utilizando o porquê de uma forma poderosa. E aí eu gerei a urgência necessária. Porque ele tem que ter essa sensação de que ele tá atrasado. Então quando você coloca qual foi a última vez que você fez, qual foi a última vez que você investiu, qual foi a última vez, você pega essa linha temporal, ele volta naquele momento e se conecta emocionalmente. Contar um segredo pra você que provavelmente você já sabe, mas se você não souber, fica só entre nós dois. Vem aqui pertinho. O cérebro, ele não consegue identificar a diferença entre o real e o imaginário. Então, quando eu mando um comando pra ele, uma pergunta, e falo: qual foi a última vez que você fez isso? Ele vai buscar na memória dele, ele vai lembrar dessa última vez e ele vai sentir algo. Esse sentimento ele pode ser ou positivo ou negativo. A partir da sua conversa e das próximas perguntas que você vai identificar se foi positivo ou negativo. A tendência é, na maioria das vezes, é ser negativo, ou seja, ele está conectado a uma dor. Comecei e não terminei, eu fiz mas não adiantou nada e etc e tal, na maioria das vezes. E aí você vai conduzindo o seu atendimento assim, aonde na sua apresentação você vai conectando esses pontos para no final ter a conversão.
Show? Isso aí fica de brinde. Voltando para as perguntas. Terceira pergunta. O que te motivou a fazer o curso tal? O que te motivou a sair lá da sua casa e sentar na minha frente? O que te motivou a parar agora esses 20 minutos para conversar comigo, para dedicar esse tempo comigo? Quando você utiliza essas frases, além de você trabalhar essas perguntas, além de você trabalhar uma inversão de valor, você também atua diretamente no comportamento, motivo para agir. O que te motivou a parar? Ou seja, o comportamento. 20 minutos do seu dia para me escutar. Então eu tô fazendo uma inversão. Eu tô mostrando para ele o seguinte: cara, foi você que parou para me escutar. Não fui eu que te obriguei a parar. Então qual que foi o fator motivador? Ele começa a buscar uma resposta mais profunda do que uma simples resposta superficial. E a quarta pergunta e última, que eu só vou revelar se você clicar aqui agora em curtir e se inscrever no nosso canal. Eu vou te explicar o porquê. Quando você aperta em curtir e se inscreve no nosso canal, isso faz com que a gente produza mais conteúdos, não somente desse tema, mas de todos os temas do universo da matrícula. Aqui na Escola de Matrículas nós falamos matriculês, então é o único canal que fala a língua do matriculador. Eu consigo entregar para você exatamente o que você precisa fazer no seu dia a dia, dentro da sua rotina de matrículas. Diferente de alguns canais que são com temas generalizados. Eles são importantes, são excelentes canais, mas eles não falam com você. Então aproveita, se inscreve no canal, já curte, ativa o sininho. E agora eu vou revelar para você a quarta pergunta poderosa que somente os profissionais utilizam. E essa pergunta é: onde você estava quando conversou com fulano de tal? Nesse caso, onde você estava quando conversou fulano de tal é um exemplo típico de indicação, mas isso pode acontecer, por exemplo, onde você estava quando você se inscreveu na nossa lista? Onde você estava quando tomou a decisão de? Onde você estava? O que você faz? Ele traz pra memória, igual eu já trouxe aqui pra você, e você resgata o momento de decisão. Esse resgate do momento de decisão, ele vem pro momento presente. E você tem um passo a mais para conectar com ele essa decisão para que no final haja a conversão. O momento de decisão é o momento mais importante. A equipe do Tony Robbins, não sei se vocês conhecem, é um profissional de desenvolvimento de inteligência emocional, é um coach nível mundial que quando você se cadastra lá na página deles, para os treinamentos dele, no mesmo minuto eles entram em contato com você. E aí se você perguntar para eles e falar assim: rapaz, mas você acabou de me ligar, o que tá acontecendo? Você não esperou nem um minutinho? Você não me ligou amanhã? Por que você me ligou agora? Eles vão responder: porque você está pensando em Tony Robbins agora. Ou seja, você está no momento de decisão e a sua mentalidade, a sua mente está ali. Se você traz isso para nossa realidade, se o cliente não está pensando em você naquele momento, você tem que resgatar esse momento de decisão para ele internamente lembrar o que ele pensou na hora que ele decidiu se inscrever na sua lista. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque ele terá a parte 2. Mas a parte 2 com as outras 4 perguntas, elas só vão acontecer se você comentar aqui embaixo: quero parte 2. Se bater 50 comentários, eu me comprometo em gravar a parte 2 e entregar as perguntas mais poderosas que os profissionais utilizam e que os amadores não conseguem utilizar, que agora você já tem de presente. Tamo junto, matriculador, tamo junto, matriculadora. É só a primeira fase do game. Tchau, tchau. Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostrar pra geral uma visão diferente. 8 da manhã, pode esperar, com o café da Karen, nossa aula vai bombar.